Olá a todos, o meu nome é José Roberto Pegler, sou um dos médicos da equipe de alergia e imunologia e esta é a primeira videoaula do curso de vocês. Então, o componente teórico do curso é composto pelas videoaulas, pelas discussões com os médicos assistentes do serviço, tanto sobre as próprias aulas, então amanhã vocês vão ter a oportunidade de discutir sobre esta modalidade que nós teremos hoje, então anotem suas dúvidas, como também as discussões teóricas baseadas nos casos clínicos dos pacientes e na reunião clínica de alergia e imunologia. Então, começando hoje com um assunto extremamente prevalente na medicina em geral, né, sobre as rinites, vamos começar um pouco sobre como diagnosticar e como tratar esses casos. Então, qual é a definição de rinite no geral? Então, é uma inflamação ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, que se caracteriza por alguns sintomas cardinais. Quais são eles? A congestão nasal, a rinorreia ou coriza, espirros, coceira, né, o prurido nasal e a hiposmia, a diminuição do olfato. A rinite pode ser classificada de diferentes maneiras. Então, o jeito mais clássico da gente classificar é entre rinite alérgica e infecciosa, que são de longe as mais prevalentes. Todas as outras causas a gente coloca no grupo que é não alérgico e não infeccioso, depois a gente comenta um pouquinho. E existe a rinite mista, né? Tem mais de uma etiologia. Então, na infância, principalmente, é muito comum a rinite infecciosa, né, o resfriado, e a rinite alérgica também começa já a ser bem prevalente, porém, ao passar do tempo, nos adultos, vai caindo a frequência de infecções e a gente fica com a rinite alérgica e outras comorbidades também que a gente vai ver quais são. Então, uma outra forma de classificar, e um pouco mais baseado pela idade, a gente vê isso que a gente acabou de comentar, que as crianças pequenas, né, por volta dos 2 aos 4 anos, ou até um pouco antes do que isso, é muito comum você ter sintomas de rinite devido a infecções virais. Então, a gente sabe que é habitual para uma criança ter de 8 a 12 infecções virais no ano, e a enorme maioria dessas vai ser de quadro respiratório. Porém, ao passar do tempo, depois dos 5, 6 anos, vai se diminuindo essa frequência de infecções e o paciente vai demonstrando mais as sensibilizações alérgicas que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Então, já deu tempo do paciente produzir anticorpos de alergia contra substâncias ambientais e a rinite alérgica vai ficando a principal etiologia dos quadros de inflamação nasal. Rinites não alérgicas não infecciosas já ficam um pouco mais raras, então podem ser rinites irritativas, por exemplo, quem tem contato com tabagismo passivo, devido ao refluxo, né? Então, o aumento do pH da secreção é, é, que volta do trato gastrointestinal, pode ter relacionado com alterações hormonais, gravidez, medicamentos, neurogênico, gustativa, aí é uma lista muito grande que a gente começa a entrar mais nas raridades. Então, além de classificar a relação à etiologia, a gente precisa entender mais ou menos como essa rinite está se apresentando. Então, ela pode ser classificada em relação à temporalidade de sintomas em rinite intermitente ou persistente. A persistente é a que ocorre na maioria dos dias da vida dessa pessoa, né? Mais do que 4 dias por semana, por pelo menos um mês. E se não for isso, se for menos de 4 dias por semana ou ainda não deu um mês, é a rinite intermitente. E, além disso, de forma independente, ela pode ser classificada em relação à intensidade. Basicamente, se afeta a qualidade de vida em um quesito, então no sono, nas atividades da escola, o adulto que tem problema no trabalho, é algo que atrapalha muito o dia a dia dessa pessoa, a gente vai classificar como moderada a grave, não tem muito uma distinção. Agora, se é uma rinite que o paciente reconhece que tem os sintomas, porém ele não se incomoda, não se importa, seja porque é muito intermitente ou realmente são sintomas que não têm uma intensidade muito grande, aí a gente classifica como rinite leve. Além dessa classificação, a gente pode ir para um lado um pouco mais científico, entender o que está acontecendo no organismo daquela pessoa que tem essa inflamação nasal. Então, a rinite alérgica, né, a mais clássica que a gente vai discutir mais hoje, é o exemplo mais comum de inflamação do tipo 2, aquela que se relaciona com
linfócitos TH2, linfócitos inatos do tipo 2, como células adjacentes temos eosinófilos e mastócitos, e com a produção final de IgE específica e algumas citocinas características. Já nos quadros mais infecciosos, que a gente sabe que também é comum, é outro perfil inflamatório, então um perfil mais TH1, TH17. A célula principal é o neutrófilo e difere, assim, em grande maneira da rinite alérgica. Como a gente falou no começo, às vezes tem etiologias mistas, né? Então elas podem acontecer no mesmo tempo, mas em geral cada uma tem o seu perfil. E as rinites um pouco mais raras, né? Então rinite de idoso, gustativa, com hiperreatividade nasal, aí nós temos já fatores, fugindo um pouco da imunidade, então fatores neurogênicos com diversos neurotransmissores, e muitas vezes mesmo disfunção epitelial de barreira, então as alarminas, alteração tanto na barreira quanto no aparato ciliar. O diagnóstico da rinite, né, baseado nos sintomas cardinais. Então, você busca se tem essa inflamação ou disfunção da mucosa de revestimento através daqueles sintomas, então, relembrando, congestão nasal, coriza, espirros, diminuição de olfato e coceira no nariz. Isso dá o sinal que tem inflamação no exame físico, seja uma nasoscopia direta ou você está passando com um especialista, né, com um otorrino, ou a gente está em dúvida, a gente pede uma nasofibroscopia, então uma avaliação por câmera, você confirma que a mucosa nasal desse paciente está inflamada, tem algumas alterações que nós vamos discutir, e tá bom, isso você sabe que é uma rinite. E para dizer que é alérgica, aí se você realmente tem uma determinação da produção de anticorpos de alergia, né, da sensibilização aos alergénicos, você fechou o seu quadro como uma rinite alérgica. Então, rinite alérgica é talvez uma das doenças crônicas mais prevalentes, né? Então, em estudos, a prevalência é de 10 a 30% em crianças e adultos nos Estados Unidos, no Brasil. Então, é muito raro alguém não conhecer uma outra pessoa com rinite alérgica, se não for você mesmo, né? Num grupo de 10 pessoas, aí geralmente 2, 3 vão ter rinite. E a maioria dos pacientes apresenta sintomas antes dos 20 anos de idade. Geralmente não é algo que aparece logo ao primeiro ano de vida, nos primeiros meses, mas é uma doença que na infância já se manifesta. Entre os escolares, num estudo aqui do Brasil, né, uma evidência nacional, uma prevalência aí de pelo menos 8,5%, então isso vai crescendo aí mais ao longo do tempo, e o sintoma que a enorme maioria dos pacientes refere, principalmente a congestão nasal, até porque é um dos sintomas que atrapalha muito, né, a qualidade de vida, o sono, a prática de esportes. Então, além dos sintomas cardinais, que nós já repetimos algumas vezes, você pode ter sintomas acessórios, como a coceira não só no nariz e nos olhos, mas também na face, no palato, nas orelhas, uma dor de ouvido devido ao acúmulo de secreção pela obstrução nasal, cefaleia e perda de paladar, já que o nosso paladar é formado em grande parte também pelo olfato. Então, quando que a gente vai pensar em rinite alérgica? Então, quais sintomas são muito sugestivos para falar, essa rinite é alérgica? Se o paciente tem alguns sintomas que duram mais de 1 hora e muitos dias de rinorreia aquosa, ou seja, hialina clara, não é secreção amarela esverdeada, crises de espirros paroxísticas, então o paciente começa a espirrar, espirra 10, 20 vezes seguidas. A congestão nasal, que como a gente falou, presente na maioria dos casos, apesar de não ser específica, várias outras doenças podem dar também. O prurido e a presença de conjuntivite, aí sim, é muito mais específico para o caso de rinite alérgica. Esse quadro a gente vai classificar, vai buscar a causa etiológica e vai tratar. Se o paciente tem sintomas, principalmente se forem sintomas unilaterais, né, de uma obstrução de um lado só, sem mais nenhum outro sintoma, se tem uma rinorreia posterior, ou seja, escorre para a garganta e não para frente, principalmente se for verde, amarelada, paciente que tem dor, paciente que tem sangramento recorrente, paciente que tem perda total de olfato, perdão, você vai aí ter uma investigação mais detalhada. Se você é um médico generalista, você vai referir ao alergista, ao otorrino, para investigar esse paciente e se tem alguma outra causa, por exemplo, um corpo estranho, né, que pode muitas vezes dar sintomas nasais, mas não tem nada a ver com o mecanismo que a gente está comentando agora. Então, aqui alguns sinais clínicos clássicos aí de rinite alérgica.
Então, o paciente que fica coçando o rosto, né, ele fica mexendo a face para coçar o nariz, o paciente com olheiras, né, que é muitas vezes associado com uma noite mal dormida, que pode acontecer na rinite, mas também a obstrução e a congestão nasal leva a congestão dos vasos sanguíneos da região. Então, a famosa prega de Danny Morgan, essa figura aqui mais à direita, então são essas linhas repetidas abaixo da pálpebra inferior. A saudação do alérgico, do rinítico, né, que está sempre coçando o nariz e passando essa mão no rosto, e muitas vezes isso gera lesões nasais, e uma faces, né, o rosto clássico do rinítico respirador oral. Então, o paciente tem a congestão nasal que impede a passagem do ar pelo nariz, ele está sempre de boca aberta. Isso geralmente leva a problemas ortodônticos também. E aqui numa avaliação de mucosa, a gente vê uma mucosa edemaciada, inchada, bem pálida, com secreção. Então, quais são os principais alérgenos que a gente está conversando na rinite alérgica? Então, existem substâncias que estão muito comuns no ambiente, que são os principais causadores dessa inflamação. Então, os ácaros, né, os ácaros da poeira, com certeza são os principais aqui no mundo, aqui no Brasil e no mundo também. Então, a família aí dos dermatofagoides é mundial, né, não tem nenhuma preferência, continua sendo também o mais importante aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem um ácaro bem mais específico do nosso clima e região, que é a Blomia tropicalis. Pelos de animais aí aparece como a segunda principal causa, então gato e cachorro, que são os animais domésticos mais prevalentes, com certeza lideram essa lista, mas dependendo da vivência do seu paciente, né, o que ele faz, onde ele mora, vários outros animais podem ser os causadores. Os insetos, né, as baratas, que são basicamente universais, também têm alérgenos importantes. Os fungos, né, quando a gente está falando de mofo, e os pólens, principalmente as gramíneas. Então a gente vê que tem vários outros irritantes, né, então irritantes relacionados ao trabalho, substâncias que não são alérgenos, né, não têm envolvimento no sistema imunológico, mas também causam inflamação nasal. Então, por exemplo, os poluentes, fumaça de cigarro, fumaça de uma cidade como São Paulo, por exemplo. E o paciente refere muitas vezes também, né, que já está com inflamação, então que cheiros fortes, perfume, produto de limpeza também vai desencadear sintomas. Então, qual que é a investigação diagnóstica sugerida na rinite alérgica? A gente precisa pesquisar qual é a etiologia alérgica daquele quadro, para a gente poder confirmar que sim, essa inflamação nasal deriva de uma resposta do sistema alérgico, sistema inflamatório, a um antígeno normal do ambiente. Então, você pode pesquisar isso através de exames in vivo, né, na pele. Então, por exemplo, o teste cutâneo de leitura imediata, o prick test, ele vai te demonstrar na pele do paciente o que ele reage, e esse paciente tem que estar 7 dias sem uso de antihistamínico, né? Senão isso não vai ter uma positividade, mas também as mesmas sensibilizações podem ser pesquisadas com exames de sangue, pela pesquisa do anticorpo, do IgE específico para cada um dos alérgenos diferentes. Quais são as comorbidades, as doenças que podem vir junto com a rinite alérgica? Então, a conjuntivite é uma associação muito clássica, né? Muitas vezes o paciente se incomoda até mais com essa coceira no olho do que com os sintomas nasais. A síndrome de obstrução de vias aéreas superiores e a apneia do sono também é algo bem relevante, que pode trazer muita morbidade ao paciente. A asma alérgica é algo que a gente sempre tem que estar de olho. A enorme maioria dos pacientes com asma tem rinite, e pelo menos 10 a 20% dos pacientes com rinite têm asma, então a gente tem que fazer uma pesquisa em conjunto. A rinocinusite, né, as complicações infecciosas, sobretudo bacterianas, dos seios da face devido à obstrução nasal, e as otites com efusão, então também devido à obstrução nasal, você tem acúmulo de secreção intra-auricular e isso também gera a inflamação e infecção. Então vamos agora finalizando para o tratamento, né? Você reconheceu, diagnosticou seu paciente, sabe ao que ele tem alergia e o que você pode sugerir antes de você entrar nas medicações. Então, como a maioria dos pacientes tem alergia aos ácaros, muitas dessas medidas são direcionadas para esses pacientes. Então, por exemplo, o paciente prefere um travesseiro mais sintético, de espuma, látex, você vai ter um acúmulo de poeira, de ácaro menor do que os travesseiros de pena.
Existem disponíveis hoje no mercado capas anti-ácaros para travesseiro e colchões. A gente sabe que é impossível você erradicar o ácaro de um ambiente, mas você pode diminuir a carga para o seu paciente. Esse mesmo paciente, se é criança, para evitar os bichos de pelúcia, estantes de livros, depósitos, tudo onde pode acumular essa poeira doméstica. O paciente tem sensibilização aos fungos, então precisa de uma eliminação de mofo, da diminuição da umidade desse ambiente. O paciente que vive num ambiente que alguém passa vassoura, todos os aerolérgenos subiram e ele está respirando isso. Então, a preferência de limpeza doméstica é com panos úmidos e com aspiradores com filtros apropriados. E se o paciente tem alergia aos animais, hoje em dia é uma guerra totalmente perdida você querer falar para o paciente se livrar do seu próprio pet, né? E claro que se não forem sintomas tipo internação na UTI, gravidades, risco de vida, ele também não precisa mesmo, mas aí o animal não pode estar no próprio quarto que a pessoa dorme, em cima da cama, e o quarto tem que ficar com a porta fechada ao longo do dia. Agora, entrando um pouco nas medicações, então, quais são as medicações de primeira linha para alívio do paciente com rinite ou conjuntivite alérgica? São os anti-histamínicos, que a gente dá preferência para os mais modernos, de segunda geração, com menos efeitos colaterais. Nos casos mais leves, nos casos intermitentes, muitas vezes o paciente está totalmente satisfeito apenas com essa medicação. Mas se isso fica um pouco mais frequente, se isso falha, aí a gente vai ter que partir para as medicações dos próximos slides. Existem os antistamínicos que a gente está conversando mais sistêmicos, né, de tomar por via oral, mas também já existem medicações tópicas nasais, a zelastina, que a gente vai comentar mais para frente, e até colírios com antistamínico. Então, a olapatadina, ela tem um alívio muito rápido para o paciente que tem conjuntivite alérgica. Então, aqui uma tabela, óbvio que ninguém precisa decorar todos os remédios, todas as doses. É interessante que você saiba alguns para você ter de bate-pronto aí, se você precisar, sem consulta, mas isso é muito fácil hoje em dia de você consultar numa pesquisa rápida na internet. Então, existem diversos antistamínicos de segunda geração que são boas opções para a gente. E eu friso aqui 3 opções que são liberadas já a partir dos 6 meses de idade. Ou seja, você está apto a tratar seu paciente aí já no primeiro ano de vida, segundo semestre de vida dele, até o final da vida adulta. Partindo para a próxima linha de tratamento, os corticoides nasais, né? Eles fazem a controle da inflamação da mucosa nasal e sinusal, que possibilitam a melhora de todos os sintomas nasais e também até os sintomas oculares devido à inibição do reflexo nasocular. Eles reduzem os riscos de complicações de outras comorbidades, eles são a base de tratamento da rinite alérgica crônica um pouco mais intensa, mas aí a gente já começa a discutir um pouquinho de efeitos adversos. Então, pode ter desde irritação local e sangramento até perfuração septal, que obviamente nesse caso seria alguém que usou a medicação de uma maneira muito errada. O paciente que usa da técnica correta e na dose correta é praticamente impossível ocorrer esses efeitos adversos mais graves. Então, aqui, de novo, várias opções de corticoide nasal, não precisa decorar todos. Todos têm uma eficácia muito boa. Tem 2 que são liberados já a partir dos 2 anos, que é o mometazona e o furoato de fluticasona, e os outros liberados um pouco mais velhos a partir dos 4 e 6 anos. E hoje em dia já existe comercialmente uma associação de corticoide nasal, que é a fluticasona, com a azelastina, que é o antistamínico nasal que eu comentei alguns slides atrás, e já é liberada no uso a maiores de 6 anos, tem um controle sintomático muito bom também. De medicações aí de segunda linha, temos o montelukast, então uma medicação via oral. É uma opção interessante nos casos de associação à asma e rinite, porque ela é de segunda linha para as duas, então se você não está conseguindo controlar com as medicações iniciais, você pode passar para o montelukast. E também nos pacientes com doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios, devido à fisiopatologia dela, o montelukast é uma medicação interessante. E por último, né, finalizando essa primeira videoaula, existem tratamentos avançados, que aí geralmente vocês vão ter contato nessas semanas aí no serviço de alergia e imunologia, mas fica mais para o especialista, que é a imunoterapia alérgica específica, e no paciente com rinocinusite crônica, com pólipos, já é uma comorbidade um pouco mais intensa e mais grave, os imunobiológicos que surgiram nos últimos anos também são boas medicações. Então era isso, muito obrigado e amanhã estaremos disponíveis para discutir qualquer dúvida que tenha ficado dessa aula.